O pastor falou sobre missionários são heróis, e realmente são. Às vezes você não imagina o que um missionário passa. Eu posso falar um pouquinho, porque eu convivo com os nossos missionários, e uma das famílias, realmente foi algo muito especial para nós, a família do pastor André Moreira. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, a família do pastor André Moreira. Eles visitaram a igreja num dia em que nós estávamos fazendo uma peça teatral, uma peça chamada Clamor de Batume, uma peça de missões. E naquele dia eles estiveram conosco no culto. Saindo da igreja, a esposa dele disse: eu quero ser uma missionária. Porém, ela nem salva era, não tinha nem aceitado Cristo como Salvador. Passaram cerca de 1 ano, e aquela mulher ouviu de uma irmã da nossa igreja sobre o Evangelho, e ela veio à igreja e ela se converteu a Cristo Jesus. Eles se entregaram ao serviço do Senhor, foram para o seminário, se prepararam, eles venderam todas ou quase todas as coisas da casa dele, e o que sobrou colocou numa carretinha, eu engatei atrás do meu carro, e levei eles lá para estudar em Shekinah, lá perto de Campo Grande, né? Rio Brilhante, ali para aquele lado. Eles estudaram 1 ano e meio ali, se prepararam e foram trabalhar entre os índios. Quando eles chegaram lá no Acre, viajaram até Rio Branco, de Rio Branco mais 3 horas de carro até Manoel Urbano, e lá eles pegaram uma canoa, que eles iam gastar 2 dias de canoa até chegar na aldeia. Eles se prepararam com bastante galão de gasolina e tudo mais, porém a canoa estava muito pesada. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o perrengue que o missionário passa. E o combustível que eles compraram para ir de canoa por 2 dias, deu para 1 dia só. E acabou o combustível. E eles encostaram um barco ao lado do rio, e ali ficaram por alguns dias. Só que Deus foi tão bom com eles, que eles pararam ao lado de uma cabana de pescador abandonada, não tinha lateral, só tinha cobertura, e eles ficaram ali cerca de 2 dias, até passar um barco para poder emprestar para eles combustível, para eles chegarem até o lugar que eles iriam trabalhar e servir ao Senhor. Chegaram lá, trabalharam para o Senhor, muita dificuldade, alimentação. O pastor André teve uma disenteria muito forte, eles tomaram todo o remédio que eles tinham, o pastor André tomou, e quando ele sarou da disenteria, a esposa começou. E aí foi terrível. E eles acharam que ela ia morrer logo nos primeiros meses. Mas Deus os abençoou, não morreu naquele momento não, serviram por 10 anos. Eu fui lá 2 vezes durante esse período, então nós sabemos, os missionários são verdadeiros heróis do Senhor. Então, quando você orar por um missionário, ore que Deus o sustente fisicamente. Mostrei para o irmão o tamanho da sucuri que eles mataram lá. Ore que Deus os proteja fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, tá bem? Ore pelos missionários. Muito bem, amados, é gostoso estar com os irmãos, tá bem? O pastor até deixou o relógio aqui, então para não ter desculpa, né, pastor? Eu sempre dou desculpa lá, na hora que eu vejo que eu estou apertado com o horário. Vixe, o horário, irmão, ele deixou o relógio aqui, tá bom? Sexta-feira eu preguei. Uma igreja faz missões quando ela contempla o céu e ela contempla o trono de Deus. Quando nós temos uma exata noção de quem é Deus e onde Ele está, nós estamos prontos a dizer ao Senhor: eis-me aqui. Uma igreja faz missões quando nós enxergamos o tamanho da nossa salvação. Nada poderia dar-nos vida eterna a não ser pelo sangue de Cristo Jesus, e Ele fez isso por nós. Uma igreja faz missões quando nós entendemos que o mundo está perdido. Igreja não é apenas lugar de nos reunirmos para ser abençoado. Falamos sobre isso. Ontem eu falei lá em João capítulo 4, quando Jesus mostra a prioridade de se fazer missões. Levantai os vossos olhos e vede. Prioridade. Urgência. Ele diz: olha, vocês dizem que ainda falta tanto tempo para a ceifa. Eu disse: já estão brancos, pronto. Então, a visão de Jesus é muito melhor do que a nossa. E ele diz: já está branca. Então ele diz: é agora que devemos fazer. E aí nós mostramos também as bênçãos de fazer missões. Tanto o que semeia quanto o que ceifa, ceifarão, colherão galardões.
E hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre a promessa de fé. É uma das maneiras que nós temos de participar de uma maneira bem efetiva na obra do Senhor, ofertando para que os missionários estejam no campo servindo ao Senhor. Muito bem, quando nós pensamos em missões, pastor, a maioria de nós às vezes pensa missões lá, longe, alguém indo e fazendo. E de fato, isso faz parte de missões. Porém, missões, conforme nos diz Atos capítulo 1, versículo 8, começa em Jerusalém. E qual é a Jerusalém de vocês? Cássia. Cássia é Jerusalém. Por isso eu convido você nessa noite a abrir sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 10, versículo 29 a 32. Números 10, 29 a 32. À medida que você vai encontrando, vá se colocando em pé, e aí nós vamos ler esse texto. Números 10, 29 a 32. A palavra de Deus nos diz aqui: disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse, vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse, ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirás de guia. 32. Argumentando ainda Moisés disse, e será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos bem. Nós te faremos bem. Então, amados, eu quero que você olhe comigo novamente o versículo 29, o finalzinho nos diz, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Oremos. Deus, ajude-nos, ó Pai, a proclamar a verdade do Senhor, de uma maneira, Deus, que os nossos amados irmãos a compreendam. Compreendendo, ó Deus Pai, eles realmente ficam impactados por essa verdade, creiam nessa verdade e vivam essa verdade em suas vidas. De maneira, ó Deus Pai, que eles saiam daqui, já logo, ó Deus, dispostos a convidar outros para vir com eles, porque eles lhe farão bem. Ajude-nos, ó Deus, a ter essa concepção, essa percepção de que aqueles que vêm conosco, nós queremos apenas fazer bem a eles. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Podem se sentar, irmãos. Vem conosco, ou vai conosco, e te faremos bem. Nós vemos aqui um convite de Moisés a este homem por nome Obabe. Já ouviu falar sobre Obabe na Bíblia? Alguém já ouviu falar sobre Obabe? Muito bem, Moisés o convida, vem conosco. Há vários convites na Bíblia, muitos convites. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus Cristo mesmo nos fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas aqui Moisés convida o homem por nome Obabe para ir com eles. Israel está neste momento ali, né, eles acabam de sair ali de perto do Sinai, e eles recebem a lei, e eles vão partir para Canaã. Eles vão percorrer um deserto, eles têm que passar pelo deserto. Mas o deserto nunca foi plano de Deus na vida do povo de Deus. Guarda isso no seu coração. O deserto é passagem. O que Deus havia programado para o seu povo é Canaã. É no lugar onde a Bíblia nos fala que manava uma terra que manava leite e mel. Eles estavam saindo do Egito, eles iriam para Canaã. O deserto era apenas uma passagem. E Moisés, ali naquele momento, diz para Obabe, vem conosco, porque nós vamos te fazer bem.
Amados, é muito importante para nós que somos salvos em Cristo Jesus, a certeza que nós temos de quão servir a Deus é bom, quão vir da igreja é bom. Nunca passe para as pessoas que isso é um peso, nunca passe para as pessoas que isso é ruim. Não, servir a Deus é maravilhoso, é fantástico, é prazeroso, é cativante, é empolgante servir ao Senhor. Conhecer Jesus e envolver-se nas coisas do Senhor, isso é precioso, porque essa nossa convicção do bem que é, isso vai impactar outras pessoas. Então nós vamos olhar para o que Moisés falou para aquele homem aquele dia: Obabe, vem conosco, porque nós vamos te fazer bem. Nós vamos aplicar para as nossas vidas e falar para a nossa Cássia: Cássia, vem conosco, porque nós vamos te fazer bem. Nós queremos fazer missões aos confins da terra, mas missões começam em Cássia. E nós precisamos falar. Nós não podemos terceirizar, né, pastor? A missões é uma bênção, ofertar para missões, mas nós não podemos apenas nos acomodar em mandar dinheiro. Nós precisamos entregar as nossas vidas para fazer missões. E, amados, de uma maneira bem breve, mas de uma maneira que fique gravado no seu coração, eu quero que você guarde essa mensagem deste homem por nome Obabe. Aliás, a mensagem é de Moisés, o convite é a Obabe. E se você não guardar o nome dele, não tem problema, mas lembra da história. Moisés dizendo: vem conosco e te faremos bem. E o versículo 29 nos diz isso: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem. Moisés diz aqui, amados, nós caminhamos. Nós quem? Os hebreus, aqueles que foram libertos pelo Senhor lá do Egito e está caminhando para Canaã. Quem é estes hebreus? Quem são estes, pastor? A Bíblia diz para nós em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, que Israel, eles são um povo escolhido. O versículo nos diz: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Quem é esse povo que está caminhando para aquele lugar que Deus falou que ia dar? É um povo especial. E realmente a Bíblia diz que Israel era um povo especial. Aliás, irmãos, a Bíblia diz que Israel ainda é um povo especial. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz: orai pela paz de Israel, Jerusalém, porque Deus vai abençoar, vai prosperar aqueles que amam aquele povo. Deus vai prosperar. Então amem eles. Eles são, a Bíblia diz, um povo especial. Êxodo 15, 13 nos diz que eles foram remidos. Lá em Êxodo 15, 13 nos diz: tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a sua força e levaste à habitação da sua santidade. Então Israel é um povo especial, escolhido por Deus e salvo por Deus. E por isso Moisés disse para aquele tal de Obabe, né? Obabe, vem conosco e te faremos bem, porque você vai unir-se a nós e nós somos um povo especial. Irmãos, sem arrogância alguma, mas eu vou te dizer isso: se você é salvo em Cristo Jesus, você é alguém muito especial. Você é filho de Deus. Você foi comprado por Cristo. Jesus derramou seu sangue por você. Ele tem uma mansão celestial preparada para vocês. Então vocês são sim um povo muito especial. Amém, amados? Povo especial. E por isso nós devemos falar para as pessoas: ô Cássia, ô povo de Cássia, vem conosco, porque nós te faremos bem. Nós somos um povo especial, temos sido abençoados com todas as bênçãos celestes do Senhor para as nossas vidas, e temos, irmãos, e temos, somos um povo escolhido, somos um povo remido. E mais, Moisés disse para Obabe: vem conosco e te faremos bem, porque somos um povo especial e estamos indo para um lugar especial. Olha só o versículo 29.
29. Nós caminhamos para aquele, fale alguém, lugar. Que lugar? Um lugar especial. Que lugar, pastor? Canaã. O que é Canaã, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que Canaã é uma terra que mana leite e mel. Onde estava o povo que Deus resgatou? Eles estavam no Egito, escravizados, sofrendo. Eles estavam nos últimos dias sendo torturados, sendo realmente... Faraó estava dando ordem para poder realmente exterminar o povo de Deus. Eles estavam com medo, até as crianças foram dadas ordem para ser mortas, as criancinhas. Irmãos, o povo estava sofrendo. E o que é que Deus tinha prometido para eles? Uma terra que manava leite e mel. Então guarda isso no seu coração. Quando Moisés falou para Obabe, Obabe, vem conosco e te faremos bem. Vem conosco porque somos um povo especial. Escolhido por Deus, redimido pelo Senhor, nós estamos indo para um lugar especial, que é Canaã. Amados, nós não somos Israel, nós somos igreja. Hoje aqui nós somos igreja, mas a igreja é um povo especial. Amém, amados? Porque fomos comprados pelo sangue de Cristo. E a igreja, diz a Bíblia, está indo para um lugar especial. João capítulo 14, a Bíblia nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. A casa do Pai, irmãos, nós estamos indo para a casa de Deus. Amém, igreja? Somos um povo especial, estamos indo para um lugar especial, a casa do Pai. Meus pais moravam em Altinópolis, minha mãe ainda mora. Meu pai, Deus já levou para a glória. E era tão gostoso quando eu saía de Serrana para ir na casa do meu pai e ver meu pai. Ele não está mais lá em Altinópolis, mas ele está lá no céu, pastor. Na casa do Pai Celestial. E o Senhor me deu o privilégio de poder ter a certeza de que eu vou para lá. E se você é salvo, você também tem essa certeza. E você tem que dizer como Moisés disse para aquele homem, você tem que sair pelas ruas e dizer, ó gente, ó, vem conosco no culto, vem ouvir a palavra de Deus. Nós temos um pastor lá que prega a palavra de Deus, ele é fiel ao Senhor, ele é homem de Deus, ele é homem consagrado, a sua família ama o Senhor, os seus filhos estão envolvidos na obra do Senhor, eu os conheço, ele nos ama. Vamos lá ouvir da palavra de Deus, porque nós somos um povo especial, nós estamos indo para um lugar especial, amém, amados? Nós temos que ter essa convicção, pastor, para onde nós estamos indo, e por isso nós devemos convidar outros para estar conosco também. O senhor citou hoje, eu imagino, nome de familiares desses que aqui estão. Amados, se você ama o seu familiar, você tem que convidá-lo para estar com você. Sem esse negócio, não, cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, não. Tem que ter Jesus como Salvador, tem que ter a certeza de que está indo para o céu. E olha a boa notícia, Obabe não era hebreu, não era do povo de Israel, porém Moisés disse para ele, vem conosco e te faremos bem, não precisa, não, vem conosco, porque estando conosco, bem virá sobre a sua vida, amém, amados? Povo especial, lugar especial, privilégio especial. Obabe não era do povo de Deus, Obabe era midianita, mas Obabe, ele não era, fazia parte da aliança com Deus, portanto ele não era merecedor e tampouco estava dentro da agenda das promessas que Deus fez para o seu povo, porém Moisés dá um convite para Obabe, vem conosco Obabe e te faremos bem. Amados, sinceramente, eu não era de Deus, eu não queria saber de Deus, eu corria das coisas do Senhor, porém, graças a Deus que eu aceitei o convite, e o Senhor me aceitou, e hoje eu faço plano ou parte do povo de Deus. Então guarde isso no seu coração. Primeiro, tenha convicção para chamar as pessoas, venham conosco,
Venha conosco, porque eu quero te fazer bem. Nós somos um povo especial, estamos indo para um lugar especial e você pode gozar dos privilégios especiais. Junte-se à nossa família. Olha só o versículo 30. Porém, Obabe, disse para ele. O que Obabe disse? Não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Aí a Bíblia diz que Moisés fez o quê? E ele disse: ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. Irmãos, guardem isso no seu coração. Obabe, ele tinha terra, ele tinha parentes, ele tinha a sua vida. E na concepção dele, aquilo era tudo que ele tinha. Ele nem sequer sonhava com Canaã, uma terra que manava leite e mel. Ele não conhecia isso, amados. Como o povo do mundo não conhece isso que nós já conhecemos. O que a Bíblia fala para nós do que é o céu. Um lugar de glória. Um lugar onde não tem pranto, não tem dor, não tem pecado. A presença de Deus está ali, onde as mansões são enormes, as ruas de ouro, os fundamentos de pedras preciosas. Irmãos, o povo não sabe disso, mas o crente em Cristo Jesus sabe. Amém, amados? Nós sabemos. Então, Obabe disse: não, eu tenho a minha família, eu tenho a minha terra, eu vou ficar com eles. Eu vou morrer com eles. Mas Moisés disse, e eu gosto do que Moisés disse, irmãos. Ora, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já ouviu a história sobre o povo saindo do Egito para Canaã? A Bíblia fala que eles tinham de noite uma coluna de fogo. E durante o dia, uma nuvem. Você sabe que no deserto, de dia, é muito calor. Então, de dia, aquela nuvem cobria e dava sombra para eles. Refrescava o dia. Mas aquela nuvem servia de direção. À noite, aquela coluna de fogo, porque à noite o deserto é frio. E aquela coluna de fogo, ela esquentava, mas também servia de direção. Então, cá para nós, Moisés, não é que ele mentiu, ele não mentiu. Quando ele disse: Obabe, você conhece o caminho do deserto, você vai ser uma bênção para nós, você pode nos ensinar o caminho. Sabe o que Moisés estava querendo dizer, irmãos? Vem conosco. Ele disse: não, eu não vou. Aí Moisés usa um argumento, porque Moisés já tinha falado: você vem com a gente e nós vamos te fazer bem. Mas agora Moisés disse para ele: você vem com a gente, porque você vai nos fazer bem. E amados, assim deve ser a igreja. A igreja deve pensar que nós também precisamos dele. Você sabia disso? Nós que devemos dizer para eles: vocês vêm conosco, porque nós queremos te fazer bem. Mas também, venha conosco, porque você vai nos fazer bem. Amém, amados? Há muitos pregadores aí fora, pastor, andando para lá e para cá, bebendo, usando droga, se prostituindo, mas que se tivesse conhecido Jesus, e ao conhecer Jesus e ser transformado pela palavra do Senhor, eles se tornarão pregadores. Eles vão tocar aqui, eles vão cantar no conjunto, eles vão preparar ali, eles vão estar se levantando para ser missionário. Eles vão fazer. Eles só não fazem, sabe por quê? Porque nós ainda não os alcançamos. Nós ainda não falamos para ele: vem conosco, porque você vai fazer bem para nós. Eu te digo, quando o André e a Marlete esteve na nossa igreja e ouviu a peça, a Marlete disse: eu quero ser missionária, mas não era nem salva. No dia que ela encontrou o amor de Deus, a vontade do Senhor para a sua vida, ela se converteu, ela tornou-se sim uma missionária. Tornou-se. Eu me lembro no dia, assim, logo após a conversão deles, o telefone tocou na época, e ela: olha, pastor, o André saiu de casa, e já faz quase 15 dias, e ele veio, ele mandou arrumar a roupa dele, ele está indo embora.
Ele tinha voltado para a cidade dele, então ele só ia voltar em Serrana para buscar a mala de roupa dele. Tinha largado dela. Aí eu falei para ela, quando ele chegar, você me liga. A hora que ele chegou, ela correu na vizinha, não tinha celular na época, ligou para mim. E eu corri lá na casa. E a hora que eu cheguei, está tudo bem? Ele, não, tudo bem. E as malas lá na varanda, para ir embora. Está bem mesmo? Não, pastor, não está bem não, nós não combinamos, não deu certo, obrigado pela sua ajuda, nós vamos parar por aqui, não deu certo. Falei, não, vamos pelo menos conversar. Entramos para dentro, nós conversamos, nós abrimos a Bíblia, nós instruímos, nós oramos com ele, porque eu tinha certeza que eles iriam fazer bem a nós. Não é apenas nós fazer bem a eles, mas eles fazer bem a nós. E eles aceitaram os conselhos, eles retomaram o casamento, eles foram para o seminário, eles se prepararam, eles foram para os indígenas. Hoje ele é diretor de um seminário lá em Goiás. E a irmãzinha está lá na glória. Serviu a Deus até os seus 40 e poucos anos, e Deus a levou para a glória. Irmãos, vale a pena nós entendermos e convidar essas pessoas. Venham conosco, povo de Cássia, nós iremos te fazer bem. E se eles falarem, não, eu não vou, eu não posso ir, porque eu já tenho, estou pegado aqui, estou pegado ali. Você fala, não, mas vem conosco, porque vocês vão nos fazer bem. Vocês vão nos fazer bem. E é assim que funciona, meus amados. É assim que funciona. Repito, Obabe era dos midianitas. Mas, já ouviu falar de Raabe? Uma mulher que não era bem vista, tinha uma vida muito conturbada, ruim, não era do povo de Deus, porém fez parte. Ruth, já ouviu falar de Ruth? Tornou-se alguém da descendência do nosso Messias, mas não era do povo de Deus. Mas um dia ela tomou uma decisão, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E Deus abraçou aquilo ali como uma grande verdade e fez com que ela fosse alguém da linhagem do Messias. Amados, Deus não faz acepção de pessoas. Então que Deus comece a usar as suas vidas em Cássia, na sua Jerusalém. Sim, preencha o papelzinho, oferte ao Senhor, faça o seu melhor pela obra missionária, mas também tenha a compreensão, eu preciso, e eu sou responsável. Quem aqui, pastor, é o missionário em Cássia? Tem alguém que a igreja está sustentando aqui em Cássia? De missionários? Um está em Senador Canedo, outro está na Venezuela, outro está em Biraci. Quem é o missionário de Cássia? É vocês. É vocês. Vocês são os missionários de Cássia. Vocês são responsáveis pela cidade. É de vocês que Deus vai dizer, olha, o sangue desse povo que mora nessa cidade está em vossas mãos. O padeiro que você compra pão todo dia, o cara do verdureiro, no supermercado, olha um folheto, alguma coisa você tem que falar para eles, dar a eles a entender, venha conosco e te faremos bem. Amém, amados? Não havia dúvida no coração de Moisés, quando fez o convite para Obabe, eu estou terminando. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse, vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Irmãos, Deus falou bem sobre a igreja. Você já leu o Novo Testamento? Tudo que a Bíblia fala sobre a igreja. A Bíblia diz, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. A Bíblia nos diz que o Senhor amou tanto a igreja que se colocou como o esposo da igreja e vai buscá-la. Ele vai vir buscá-la. Amém, amados? A igreja é a noiva do Senhor Jesus. Então não há dúvida que tem promessas para nós. Eu repito, João escreveu sobre o quadro do céu, do que ele pode poder perceber o que é o céu. Irmãos, como é bom conhecer as promessas do nosso Deus e saber para onde nós estamos indo. Haverá sim um dia de reunião. Aqui as coisas são difíceis,
Mas, irmãos, a Bíblia diz que um dia estaremos para toda a eternidade com o nosso Deus. Toda a eternidade, contemplando o Senhor, as suas maravilhas, podendo servi-lo de perto e de frente. Aqui, amados, neste mundo, nem sempre nós temos recompensa, muito pelo contrário, às vezes somos julgados, mal interpretados, a ingratidão às vezes corre solta neste mundo, mas isso é passageiro, isso é o deserto que esse povo ia passar, e nós já lemos, já passou, pastor, passou, era deserto, o povo foi onde Deus falou que eles iam, e nós estamos indo para onde Deus falou que nós vamos, amém, igreja? E aí então está tudo certo, pastor, se nós vamos, estou certo, vou sentar e ficar tranquilo e esperar o Senhor me convidar para o céu? Não, não deve ser assim não, tem que falar para os outros, vem com a gente, vem conosco porque te faremos bem, amém, amados? Vem conosco e te faremos bem. Talvez você perguntaria, pastor, e o Babi, ele foi? Nesse texto nós não vemos, porém quando nós olhamos lá na frente, bem lá na frente, nós vemos que levantou-se um tal de Jael, uma mulher de fibra, da descendência de Obabe, e foi uma grande bênção para o povo de Deus, fazendo cessar uma guerra. Então, provavelmente, ele tenha ido. E tudo por causa de um convite, por causa da convicção de um homem de Deus. Então, eu encerro com isso, amada igreja, nesta noite. Eu encerro com isso. Você tem convicção do que é o céu? De quem é Deus? Quão bom é servir ao Senhor? Se você tem, se você conhece Jesus como Salvador, se você já entregou a sua vida a Ele, se Ele é o Senhor da sua vida, se você já sabe o que é o céu, entende o que é uma eternidade, você sabe como é cruel este mundo e como não vale a pena viver lá, você sabe que Deus não faz acepção de pessoa, qualquer pessoa que entrar por essa porta e ouvir do Evangelho e converter-se a Cristo Jesus, tem os mesmos privilégios e promessas que nós temos nessa noite. Se você tem essa consciência, convide pessoas, encha a igreja, todos os cultos, não escolhe culto melhor, o culto melhor é domingo à noite, nada disso, o culto melhor é o dia que nós temos para estar na igreja, é quarta-feira, é quinta, eu não sei o dia que é aqui no meio de semana, é no sábado, é no domingo, é partida de bola de gude, sei lá, o pastor inventou alguma programação, convide alguém, vá participar, leve alguém, leve as pessoas para poder ouvir, convide pessoas, diga a eles, venham conosco e te faremos bem. Somos um povo especial, indo para um lugar especial, com privilégios especiais. E mais, não apenas te faremos bem, vocês nos farão muito bem. Quanto mais gente aqui, mais rápido a igreja lá constrói-se. Mais missionários vão sair para o campo. Irmãos, como nós precisamos de pessoas. Amém, amados? Quando chegar alguém, trate muito bem. Mostre carinho, mostre afeição. Ore por eles. Mostre amor pelas pessoas. E eu me lembro quando eu cheguei pela primeira vez na igreja, eu cheguei com vergonha, eu cheguei com dúvida, eu cheguei pensando, sabendo na hora o culto acabar. Acaba logo esse trem para mim poder ir embora. Com vergonha. A palavra começou a ser pregada. Eu me senti um peixe fora d'água. Eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida. Mas a palavra começou a ser pregada e o Espírito Santo de Deus começou a mexer comigo. E eu comecei a tomar raiva da minha esposa. Falei, essa mulher contou minha vida para este homem. E aí depois, do meio da mensagem para frente, já não era mais eu com raiva da minha esposa. Eu já não olhava para mais ninguém que estava do meu lado. Eu só conseguia enxergar. Eu era um miserável pecador. E quando foi oferecido o apelo, eu levantei as minhas duas mãos, dizendo, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E eu me converti em 1992. E graças a Deus por ter aceito um convite. Convide pessoas, meus amados. Façam missões em Cássia, na sua Jerusalém. Diga, gente, vem conosco. Nós estamos indo para um lugar especial. Vocês podem ter privilégios especiais. Vocês não sabem. Acha que está bom aí? O que é isso? Você não sabe o que é ser crente. É uma benção, né, pastor? É maravilhoso. É fantástico ser um cristão. Mas é necessário que você convide, que você mostre, com certeza,
aquilo que você sabe pelas Sagradas Escrituras, tá bem? Que Deus os abençoe, nós vamos orar, e a minha oração é que você tenha essa convicção no seu coração. Eu devo fazer missões em Cássia. Eu devo dizer para as pessoas, venham conosco, porque nós vamos te fazer bem. Venha conosco, porque vocês vão nos fazer bem. Vem conosco, vem conhecer Jesus. Vamos servir a Jesus, vamos unir a essa igreja e vamos caminhar juntos até a volta de Cristo. Amém, amados?